queria só um presente de aniversário, eu queria só uma vitória, mas precisava ser tão sofrido. Ave Maria! Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader. E acabou, 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Ceará. Um jogo muito mais difícil do que precisava ser. Um jogo com situações complicadas, vários gols do adversário anulado, mas conseguimos sair com a vitória que coloca a gente 1 ponto atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Atlético entrou em campo com aquele esquema de sempre, num 4-3-3, mas funcionando principalmente como um 5-4-1 na defesa, um 4-5-1 no ataque, com o Churinho isolado na frente, nas laterais o Dudu e o Arthur Henrique. E esses dois jogadores no primeiro tempo ainda se lesionaram e acabaram sendo substituídos. O Arthur Henrique foi substituído pelo Jefferson e o Dudu foi substituído pelo Edson Fernando. Mas beleza, vamos do começo. Nós jogamos um jogo que era fundamental que a vitória viesse dentro de casa, com mais de 10 mil pessoas, somente torcida local, somente torcida do Dragão. O Ceará recebeu uma punição do STJD e não pôde vir nem com torcida visitante e vai terminar o campeonato sem torcida em seus domínios. O Atlético trouxe todo mundo com uma promoção de R$10 a inteira 5 a meia para poder lotar o estádio e empurrar o time. E foi isso que o Atlético recebeu nos primeiros minutos do primeiro tempo. O Atlético começou o jogo comandando as ações, dominando o Ceará, pressionou bastante, teve boas oportunidades, mas o maior susto no começo do primeiro tempo foi do próprio Ceará, com um chute na trave do Mendonça após um recuo, após uma bola recuada, digamos, sem querer, pela defesa atleticana. Mas beleza, a bola foi na trave, estava 0 a 0, tudo beleza. E o Dragão dominando as ações no primeiro tempo. Com esse domínio das ações, o Atlético Goianiense conseguiu chegar ao primeiro gol numa bola aérea, coisa que não é exatamente o forte do Dragão. Eu vou ter que sentar que eu tô muito eufórico. O forte do Dragão não é exatamente a bola aérea, mas numa dessas bolas o Atlético conseguiu o gol. E esse gol inflamou a torcida e o Atlético continuou pressionando pelo menos no primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo com 2 substituições, porque o Dudu sentiu no final do jogo, da primeira etapa, e foi substituído pelo Edson Fernando, como eu falei. E o Arthur Henrique foi substituído pelo Jefferson. E esses dois, apesar de terem entrado bem no jogo, não contribuíram muito no segundo tempo, porque na realidade, no segundo tempo, o Atlético meio que se desorganizou com a entrada deles e também com a entrada de Jorginho, Léo Pereira e Marlon Freitas. As saídas dos jogadores que estavam em campo como titulares do Atlético deixou o time um pouco desorganizado. E no segundo tempo, quem teve as ações do jogo foi o Ceará, que inclusive teve gol anulado por impedimento, teve jogadas perigosíssimas, teve bola tirada praticamente na linha, teve o Renan fazendo uma defesa sensacional. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo com o Atlético nos jogos mais, digamos, fáceis. O Dragão está recuando demais a bola depois de que sai na frente. Contra o Juventude, nós fizemos 1 a 0 no segundo tempo com um gol de falta maravilhoso do Rato e recuamos e deixamos o Juventude ganhar campo, ganhar o campo de ataque, né? Entrar no nosso campo de defesa. E com isso a gente fica vulnerável. Nesse jogo contra o Ceará foi a mesma coisa. O Atlético se posicionou para atacar, mas não atacava. Porque o Atlético não tem como fundamento mais forte o contra-ataque. As entradas do Léo Pereira, Marlon Freitas e Jorginho mais deixaram o time compactado na defesa do que permitiram o contra-ataque. Porque quando o Atlético tinha a oportunidade de contra-atacar, os jogadores que estavam à frente eram lentos. Geralmente era o próprio Marlon Freitas, que ficava bem posicionado à frente, ou o Churinho, que no segundo tempo morreu em campo. Com isso, o Ceará começou a ganhar campo no segundo tempo. E a gente não pode deixar que o adversário domine as ações por conta de falta de posicionamento ofensivo nosso.
O jogo foi difícil, o Ceará foi um time complicado de segurar ali na defesa. Muitas bolas lançadas para o Jô, que tentava de todas as formas fazer uma parede, e geralmente ela era bem positiva, deixando os outros jogadores à disposição para finalizar. E muitas vezes a defesa era no último momento, era um defensor que colocava uma perna, era o Renan que saía bem na bola. Então assim, a defesa atleticana estava deixando muito o Ceará jogar no campo de ataque, e com isso o time ficava vulnerável. Nos contra-ataques, o Léo Pereira e o Jorginho estavam errando tudo que tentavam. O Edson Fernando tentou algumas jogadas, o Marlon Freitas tentou alguns lançamentos, mas o time não encaixa contra-ataque. O Atlético Goianiense não é feito para jogar no contra-ataque, é um time de armar jogada. E para armar jogada, você precisa ter posicionamento bem feito em campo. E isso não estava acontecendo. Muitos jogadores estavam ocupando os mesmos locais, estavam batendo cabeça no segundo tempo. O risco da gente sair daqui com um empate foi muito grande. Muito grande. Meu Deus, não precisava ser tão complicado assim. Mesmo assim, a gente precisa enaltecer as partidas de Wanderson, de Gasal, que foi o responsável pelo gol, e principalmente a partida feita pelo Renan. Se não fosse o Renan, esse jogo provavelmente teria sido um empate, talvez até uma vitória do Ceará, de tantas oportunidades que o time cearense perdeu graças às intervenções do nosso goleiro. E ele saiu ovacionado de campo com méritos, porque jogou muito bem. O meio de campo do Atlético no primeiro tempo estava se postando bem, estava lutando muito pela bola. O Baralhas é um guerreiro dentro de campo, ele simplesmente não pode sair de campo. Graças a Deus o Eduardo Souza não tirou ele de campo, porque ele foi responsável por vários desarmes, vários bloqueios, pressionava na marcação, impedia que os jogadores do Ceará finalizassem com qualidade e conseguia fazer com que o time cearense tivesse dificuldades no meio de campo. Então eles abusavam do lado direito com o Nino Paraíba, ou até mesmo tentando cruzamentos de quem podia para alcançar o Jô. E graças a Deus nossa defesa estava indo muito bem com o Wanderson e o Gasal. O Dudu sentiu, provavelmente vai ficar fora dos próximos jogos, pelo menos o jogo contra o São Paulo. A lesão que ele sentiu geralmente é uma lesão que tira por algumas semanas. O Arthur Henrique também sentiu, e a temporada começa a cobrar seus preços. O time foi muito, digamos, lento na segunda etapa e deu muito campo para o adversário. O próximo jogo é contra o São Paulo, que vem de várias vitórias no Brasileirão. Então a gente precisa acordar para ter um posicionamento mais agressivo, mais contundente, para não deixar o adversário gostar do jogo, como foi o caso de hoje. Senão, o risco de derrota é muito grande. E vencer o São Paulo, ou pelo menos empatar fora de casa, seria um excelente resultado pro Atlético, que vem de invencibilidade. Estamos no quinto jogo sem derrotas. E aí, existe agora cada vez mais a chance da gente sair dessa zona indigesta, dessa zona enjoada de rebaixamento. Nunca estivemos tão perto disso. E agora temos que dar tudo de si para poder sair. O time não pode amolecer jogando fora de casa. É tudo ou nada a partir de agora. É vencer ou vencer. O jogo contra o São Paulo próximo é complicadíssimo, mas essa vitória foi sensacional. Um jogo direto que a gente precisava vencer. Claro, poderíamos ter saído dessa zona se tivéssemos vencido o Juventude, mas águas passadas não movem moinhos. Temos é que vencer os próximos jogos. Graças a Deus eu ganhei meu presente de aniversário. O Atlético venceu e, apesar de não convencer, pelo menos colocou a situação um pouco mais favorável para as próximas rodadas. A luta continua, a torcida compareceu, a torcida fez a sua parte, o time também fez a sua parte. Vamos continuar acreditando que o Atlético vai sair dessa zona e vamos lutar até o fim, porque a gente vai conseguir. É isso, galera. Se curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os vídeos. Ai, meu Deus. Marca o sininho para receber as notificações. E é isso, agradeço muito pela paciência. Muito obrigado por tudo e um abraço do torcedor atleticano.